Fala, rapaziada, estamos aqui com mais um podcast. Hoje, uma pessoa também especial. Lembrando que, para vocês não esquecerem de dar o like e compartilhar, né? Né, Patrick? É isso. Boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos aqui com uma pessoa especial, né? Que vai dar seu testemunho hoje aqui conosco. Tá? E, como o Alex falou, né? Não esqueça de dar o like, convide alguém, compartilha, né? Se inscreve aí, quem não se inscreveu ainda. Sininho. Tá bom? E toca o sininho. Ativa. Fala aí, Robinho. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos aí que nos seguem, que veem o nosso canal aí. Hoje nós estamos dando uma continuidade aí no Outubro Rosa, é a 4ª gravação aí, fechando esse mês aí. Vocês aí, com toda homenagem a vocês mulheres aí. Hoje estamos com uma pastora, cuja qual Deus botou uma grande obra na mão dela. Obra árdua, mas que com certeza Deus tenha capacitado ela e capacitado aqueles que junto com ela estão dentro desse projeto social. Porque a nossa pastora hoje é a Ana Lu, assistente social. Ana Lu, boa noite, fala com a gente. Boa noite, pessoal. Vou me apresentar a vocês. Eu sou Ana Lu Nóbrega, assistente social, pastora, escritora, mãe, avó, esposa, enfim, tem um número de títulos, para estar falando. Para mim é um prazer estar aqui juntamente com os senhores, e compartilhar um pouco da experiência. Atualmente eu estou como assistente social no escritório social. O que é o escritório social? É um equipamento da Prefeitura do Rio de Janeiro, juntamente com o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça, que atende todos os egressos do sistema prisional e seus familiares e os pré-egressos e os seus familiares. Qual é o objetivo do escritório social? Através de um estudo, pautado pelo Conselho Nacional de Justiça, a gente entende que precisava de uma ressocialização, trabalho mais detalhado, mais singular, E o escritório social, ele entra nesse momento, para quê? Para um atendimento individualizado, com uma boa escuta, uma escuta qualificada, para a gente pegar essa pessoa que passou e que está prestes a sair também do sistema, a gente tentar trabalhar nas questões para socializar essa pessoa para a sociedade. Em quê? Primeiro momento do atendimento, a gente tenta regularizar toda a documentação. Hoje a gente tem uma equipe composta. Eu tenho um gerente, um assessor, um advogado, nós somos 2 assistentes sociais e um psicólogo para fazer esse atendimento. O escritório social, ele se encontra ali em Bangu, um local de acesso fácil para todos, que é na rua lateral do shopping, ali na Rua dos Açudes, 987. No Brasil, existem 62 escritórios sociais. No Rio é o primeiro, que inaugurou em 2023, mas nós temos em Maricá, Cabo Frio, Campos, Niterói, que já existe, que já antecederam ao escritório social. E aí a gente começa um trabalho, como eu falei, de documentação, a gente começa a ver a questão de empregabilidade, de fazer com que essas pessoas se profissionalizem, tem a profissão através de cursos, e aí a gente tem inúmeras parcerias. E a proposta hoje aqui é estar apresentando, para vocês, sabendo que vocês estão aqui atendendo pessoas que passaram pelo sistema, têm as suas histórias, e a gente entende que o crime não compensa, Então, assim, eu creio que Deus levantou vocês com essa bandeira para que haja realmente transformação, de vida nessas pessoas. Positivo, Ana Lu. Pastora Ana Lu, desculpa, Isso. Isso foi muito importante para as pessoas que estão ouvindo e vendo que existe uma solução para o problema dele. Às vezes, muitos egressos, eles não encontram um caminho a seguir aqui fora. Mas com esse escritório social, a senhora falando um pouco, como a senhora vai explicar um pouco mais, as famílias podem procurar a senhora, podem ligar para a senhora. E nós podemos ajudar os nossos companheiros que querem ter uma mudança de vida, que querem algo melhor, tanto para ele quanto para a família dele, uma porta que se abre através desse projeto junto com a senhora. Isso. Na verdade, assim, o escritório social, ele tem um atendimento, como eu falei, singular, A gente faz quebrar todos os preconceitos, Porque nós sabemos que quando a pessoa passa pelo cárcere, a saída é muito difícil, a porta de saída, por conta da própria sociedade, o preconceito, o acesso. E nós não encaminhamos, nós acompanhamos.
né? Sim. A gente pega, quando não tem condições, vamos lá, a gente bota dentro do nosso carro, a gente vai até se é cartório, se é Detran, o que for de necessidade, a gente faz todo o acompanhamento. E assim, a gente tem tentado desenvolver para todo o Rio de Janeiro. Já temos ido em algumas comunidades, porque nós fazemos atendimento itinerante. A gente lida com pessoas que violaram o PAD, né? Deixou de assinar, e a gente tenta trabalhar para poder regularizar essa pessoa novamente. Nós temos acesso direto com a Defensoria Pública, o escritório social, a parte jurídica nossa. Nós não nos apropriamos do processo, mas nós damos toda a orientação, Suporte, né? o suporte, e temos a linha direta com a Defensoria Pública. Pô, bacana, cara. Bacana mesmo. E muita gente precisa disso, né, ô Patrick? Sim. Pastora Ana Lu, a senhora trabalha lá dentro, né? Então a senhora vê muita coisa ali e com certeza tem uma grande experiência ali dentro, né, dos presídios e tal. Como que a senhora vê o segmento das oportunidades de curso profissionalizante lá dentro dos presídios? Agora no início do mês de outubro, a Fundação Santa Cabrini, juntamente com o Instituto Chaia, através do projeto Capacita Social, eles inauguraram lá no complexo uma cozinha industrial para que seja realizado o curso de panificação e pizzaolo. E aí, através dos nossos atendimentos, a gente identifica as pessoas que sentem a vontade, né? Provavelmente as pessoas que estão em semiaberta, né? E aí a gente encaminha os nomes para a Fundação Santa Cabrini, que dali vai enviado um ACEI para a VEP, e aí o juiz autorizando, eles podem fazer o curso extramuro, né? Sim. Ali dentro do cárcere. Correto. Ali eu passei um tempo, né, na semiaberta, no Piragibe, Vicente Piragibe. Ali tinha alguns cursos, cheguei até a fazer, né? Eu tenho uma profissão de marceneiro, né, que eu fiz pelo Senai, quando o Senai entrou lá dentro. Mas assim, ali na época eram 1.200 presos, né, quando a gente estava lá. E só tinha vaga para, assim, 150, 160, eu acho que era o máximo, 160. Eu acho assim que o governo, ele poderia abranger mais essa oportunidade, né, de vagas, né, para as pessoas poderem sair já com a profissão, né? Eu creio que isso daí é um investimento, mesmo que seja a longo prazo, né, para a criminalidade. Entendeu? Na verdade, a gente vê a deficiência, né? Até Sim. porque o escritório social, ele existe, ele passa a existir por conta dessa própria deficiência, né? Do atendimento. Hoje, a SEAP em si, assistente social, ela tem um recurso muito pequeno, né, de pessoas atuantes, e não dá conta da população. Se eu não me engano, a população carcerária hoje está em torno de quase 45 mil aqui no Rio de Janeiro. É 44 mil e alguma coisa que eu me lembro na última reunião que eu participei. Então, a gente sabe que precisa ter um investimento, né? A gente sabe que precisa. E aí, na verdade, eu não sou da SEAP. Eu sou da Prefeitura do Rio de Janeiro. Sim, sim. Né? O meu atendimento lá, ele é pontual, né? Preparando a porta de saída. Assim, através de diálogo com a Secretaria de Assistência, da Secretaria da SEAP, né? Que, na verdade, é subtratamento do subsecretário Lúcio. A gente, através de diálogo, porque a gente participa da mesma mesa do GMF. Faz a mediação, do Conselho, né, do Conselho Nacional de Justiça. E quando a gente começa, nos 6 primeiros meses que o escritório abre, a gente identifica que o trabalho teria que vir de lá do cárcere, porque estava chegando as pessoas lá no escritório sem nada. E aí o processo ele é lento. Sim. A pessoa sai do cárcere, ela quer trabalhar. Quem quer mudar de vida, ela quer trabalhar. Nem é o querer, né? Ele precisa, a necessidade. Ele precisa se alimentar, a família, ele precisa. Mas se ele não tem a documentação, fica inviável. Correto. E a gente deparou nesses 6 meses que não havia qualificação. As pessoas, o mercado de trabalho, ele está explodindo. E não temos pessoas qualificadas. E aí, hoje, você tudo através do quê? Do mundo virtual. Você não consegue nem fazer um currículo numa plataforma se a pessoa não tem a qualificação.
Então, a gente começou, através desses 6 meses de atendimento, a gente vê essa fragilidade, aí a gente entra num diálogo com a SEAP de preparar a porta de saída. Por quê? Se a gente conseguir resolver a documentação, ele ainda preso, conseguir profissionalizar ele ainda lá, Bacana. e aí ele já vai sair, já é mais fácil da gente conseguir O direcionar. Detran coligado com vocês da prefeitura, Isso. junto É com todo o SEAP, mundo né? junto. Na Isso. verdade, o que mutirão. acontece? Tanto a prefeitura quanto o Estado, eles precisam estar em acordo, porque Sim. senão não anda. Porque um sofre todo serviço mundo. depende do outro, É. na verdade, né? O Estado depende da prefeitura, tanto a prefeitura depende do Estado. E até que bom que esse momento do escritório, em um ano, a gente está conseguindo ter essa leitura. A gente está conseguindo fazer essa mediação. E tem sido positivo, até porque tem pessoas que estão lá, não tem para onde ir. E quem é que vê acolhimento institucional? É a prefeitura, não é o Estado. Então, a gente faz essa ponte da pessoa que não tem... Olha, eu estou para sair, mas eu não tenho para Não onde tem ir. para onde ir. E aí, o escritório social faz todo o programa juntamente com a Secretaria de Assistência Social para ver a porta de saída dele para ele para um acolhimento institucional. Ah, ele não é daqui do Rio de Janeiro. A gente tem o projeto da prefeitura de volta à minha terra natal. Vocês têm um albergue, alguma coisa assim? A prefeitura tem Tem vários tudo, albergues, sim. várias instituições, né, de acolhimento, tanto para adulto, quanto para idoso, quanto para adolescente, né? Correto. Então, a gente faz todo esse trabalho para poder encaminhar essa pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Essas pessoas que a senhora comentou aí que estão presas, às vezes saem, não tem para onde ir, perdeu a família. Assim, é feito um estudo, o tempo que ele ficou preso. Assim, às vezes a gente quer saber, o pessoal às vezes quer saber também, como que a pessoa perdeu a família toda ou foi abandonada, porque o cara sai, não tem uma casa, não tem nada, então morreu todo mundo e ele ficou muito tempo preso, né? Na verdade, os vínculos são rompidos, né? Na verdade, a própria família, assim, a gente não sabe qual era a relação do custodiado com essa família. Como era essa relação, se ela era consistente ou não. Na maioria das vezes, são vínculos que são rompidos, às vezes por desgaste, né, de ambas as partes, e a família vai deixando, e sai e perde o contato. E quando a gente atende uma pessoa nessa situação, aí a gente pergunta, você quer tentar encontrar a sua família? E aí vai ser uma resposta dele, é uma decisão dele. Eu quero. Então, aí a gente começa a trabalhar uma busca ativa para encontrar. Mas quando a gente encontra essa família, a gente também tem que perguntar, você quer encontrar com essa pessoa? É porque a gente faz esse tipo de pergunta para poder fazer um jovem, uma pessoa que está entrando no crime, entender o que acontece quando a pessoa entra para o mundo do crime e ele acha que o crime é só aquilo ali na favela e depois ele vai para dentro de um presídio e às vezes por causa de um celular, de um carro que ele vai roubar e comete um latrocínio, ele vai ficar vários anos na cadeia e aí ele não sabe isso aí, que ele pode perder esse vínculo com a família, passar vários anos lá dentro. Então a gente tenta passar por jovem todo esse trâmite que acontece na vida de quem entra pro crime. Na verdade, a família ela é a base, né? Ela é a base do ser humano. E quando você tem uma família alicerçada, tudo é mais tranquilo. A verdade é essa. Porque o que acontece? Quando uma pessoa sai, que ela tem uma família, você trabalhar para que a pessoa não volte pro crime é mais fácil. É mais fácil. Agora, quando você não tem família, é tudo mais difícil. É tudo mais difícil. E esses jovens de hoje em dia, eles estão muito fragilizados nessa parte, né? Porque não respeitam mais os pais. E aí entram para a vida do crime achando que é o cara, né? Aí depois cai lá no cárcere, ele depende de quem? Da família. Da família. E aí, essa família também, se ela não tiver uma estrutura, talvez ela não vai dar o suporte. Até porque a visita é muito complicada para a família, né? O local, porque a maioria dos presos vai para Bangu. E aí, um exemplo, quem mora fora da área de Bangu, para chegar lá e enfrentar aquela fila... Na verdade, é um custo, né? É bem desgastante, né? É humilhante. Na verdade, visitar um preso, eu vejo como uma humilhação para você passar ali pelo sistema, né? E quantas famílias são maltratadas, né? Infelizmente, existem profissionais e profissionais, né?
E ali a gente vê um desgaste muito grande, desgaste financeiro. Eu vejo pessoas ali perto do complexo, né, em dormitórios. Às vezes nem tem condições de pagar um dormitório e dorme ali debaixo da marquise, ali em frente à cancela, né, porque vem de longe. Que é o complexo de Bangu. De Bangu, é. Doutora, foi primordial a vinda da senhora aqui hoje. Porque, às vezes, nós podemos falar, mas a senhora tem toda a propriedade para falar sobre isso, porque a senhora vê isso lá também. A senhora presencia isso. E é bom para o jovem hoje que está lá, ou o pai que está lá também, parar um pouco e pensar na vida dele. O que a família passa antes de chegar lá dentro, com aquela comida que fez na madrugada para levar, com aquela bolsa de sucata, com aquele sorriso no rosto, para não deixar aquela pessoa turbada lá dentro. Que a família ela vai entrar com um sorriso no rosto, porque não vai contar o que passou lá fora, para não turbar a pessoa lá dentro. Na verdade, as pessoas muitas vezes botam uma maquiagem, né? Às vezes está destruída, né? E tenta sorrir para tentar passar um pouco de tranquilidade. Verdade. Né? E eu acho assim, tanto as mães como as companheiras, como os filhos que visitam, eu considero guerreiros. Guerreiros porque é bem difícil. É bem difícil. É difícil. Até os nossos familiares, algumas vezes, comentavam alguma coisa para nós, mas a gente não tinha tanta noção de como era a realidade. Né? É complicado. Só vai em Bangu quem ama. Essa é a realidade. É verdade. Não só em Bangu, como até Instituto Penal. Só vai quem ama. Pode ter certeza disso. Se aquela pessoa está indo é porque te ama, cara. Pode ter certeza disso. E quer ver você mudado. Você transformado, você liberto. Né? Para que você não passe o que você está passando aí hoje e ela também não volte a passar o que ela passou novamente. Correto, doutora? Correto. Pastora Ana Lu, quando que a senhora teve a ideia de se formar em assistente social? Bom, como foi essa trajetória, assim? Na verdade, eu tive uma experiência como familiar, né? No ano de 2000. Só que eu vou cortar a senhora e o Patrick. Vamos mais além. Essa aí nós vamos deixar. Vamos deixar para depois, né? Deixar um pouquinho as pessoas curiosas. Para quinta-feira, porque senão as pessoas não vão vir. Doutora, a senhora havia contado ali a primeira experiência que a senhora teve, que foi no abrigo. Deixa eu falar, quando eu me formei, eu fui trabalhar. Na verdade é o seguinte, sobre a questão carcerária. Deixa eu voltar um pouquinho para o escritório para poder a gente fazer a outra parte para deixar o pessoal um pouquinho curioso, né? Atualmente o escritório social, agora em dezembro de 2023, o presidente Lula, ele assinou, juntamente com o ministro da Justiça e Segurança Pública, né, o Flávio Dino, um decreto 11.843/2023 que regulamenta a assistência à pessoa egressa e institui a Política Nacional de Atenção à Pessoa Egressa do Sistema Prisional. Esse documento é um marco histórico no âmbito das alternativas penais. Isso, para a gente, para o escritório social, foi um marco, né? Foi um marco porque a gente vê, como vocês que viveram no cárcere, né, todos os direitos violados. E quando se constrói o cárcere, a ideia é o quê? Cometeu-se um delito, vai pagar. Mas ele precisa sair dali sabendo que eu não quero cometer mais o delito. Eu passei aquele tempo ali, eu fui trabalhado ali para me sair e me tornar uma pessoa melhor. Não cometer mais os mesmos erros. E a gente sabe que o cárcere, ele não faz isso. Ele traz revolta, ele traz dor, ele traz, né? Verdade, sofrimento. Um sofrimento tremendo. Só que aí quando vem esse decreto, eles entendem que precisa ser trabalhado algo mais. O escritório social, ele nasce por conta disso, para que não haja recidência, para que o preso não saia, cometa novamente e volte, para que ele saia e tenha a oportunidade. Eu tive atendimentos agora, há pouco tempo no cárcere, de um rapaz que saiu e ele foi em 3 entrevistas.
de emprego. Nas 3, ele falou da tornozeleira. E todas 3, ele não foi aprovado. Eu falei, na 4ª, eu falei, pelo amor de Deus, você bota um boot, você bota uma calça jeans, você encapa essa tornozeleira galocha, bota e uma não galocha. fale nada. E depois deixa com a gente resolver. A gente resolve depois com a VEP, com a defensoria, para ver o horário, para ver como é que vai ficar essa situação. E hoje ele está trabalhando. Pra senhora ver... O que a senhora acha dessa tornozeleira? Porque a gente sabe que a tornozeleira não ajuda em nada. Só atrapalha o cara arrumar um serviço. Porque tem cara fazendo besteira de tornozeleira. Aí você me complica, né? Eu vejo da seguinte forma, essa pergunta aí. Na verdade, para se chegar a esses monitoramentos, existe todo um estudo. Eu vou ser sincera para você, eu ainda não me apropriei, né, desse entendimento da questão da tornozeleira. A minha opinião, Ana Lu, eu também acho que não ajuda em nada, até por conta do preconceito da questão do trabalho, né? E quem, infelizmente, quer voltar às práticas antigas, ele vai sair, ele vai cortar a tornozeleira e vai ficar sem ela. Aquele que permanece é aquele que ainda está com aquela... Quer se organizar, né? Ele quer assinar, só que aí ele tem os embates do preconceito, que são muitos, né? São muitos, do trabalho, né? Porque quando você... Eu já tive situações de eu estar acompanhando pessoas e a gente vê os olhares. Banco, por exemplo, quando você vai abrir uma conta bancária para o trabalho que exige. As pessoas têm os seus entraves, né? E a gente percebe isso. Mas, enfim, isso aí é uma coisa que precisa ser mais estudada, ser mais trabalhada, porque eu não consigo compreender, mas não está ainda no meu âmbito de entendimento, né, sobre isso. Parece que quem fez essa concessão, sei lá que seja, né, tiraram da Bíblia, né, do tempo dos leprosos. Porque na verdade os leprosos, quando a pessoa era identificada com a enfermidade, ela era colocada num local separado, não, mas andava com chocalho anunciando, vem um leproso. A pessoa que já vê com a tornozeleira já é discriminado na hora. Né? Mesmo aquela tornozeleira ali ser falsa, né? Que tá uma moda aí. Tá na moda, né? Pra ir pra baile com tornozeleira. Não, eu já fiquei sabendo que as menininhas, né? Quer arrumar namorada. Eu falei pro menino que trabalha comigo, eu falei, cara, tu quer arrumar uma namorada? Tu tá sozinho? Bota o teu relógio no pé, vamos pensar que é uma tornozeleira. Não, mas inclusive teve até um rapaz que foi preso um dia desse aí, que foi pego na praia arrumando briga com os outros, mas a tornozeleira era falsa. Ele prendeu um negócio botou uma meia. Gente, cara, como diz aí algumas pessoas, né? O ser humano, o carioca, ele tem que ser estudado. E pela NASA. Pastora, vamos falar aqui sobre a LEP, né? A LEP, ela foi feita por pessoas... A Lei de Execuções Penais. Só que eu não sou advogada, hein? Sim, não, mas a senhora trabalha para ajudar, né? Tentar, né? Ajudar aqueles que estão saindo do cárcere. Na verdade, deixa eu te explicar. As pessoas têm uma concepção do assistente social, que o assistente social é aquela pessoa boazinha, que vai fazer tudo pela gente, que é a mãezona. Não, nós somos profissionais para garantir direitos. E quais são os direitos? Qual é o meu trabalho? Fazer com que você tenha acesso aos direitos das políticas públicas. Correto. Entendeu? Eu não vou fazer nada que não seja garantido que tenha nas políticas públicas. Ah, dona Ana Lu, a senhora pode fazer isso? Não, isso eu não posso fazer. Sim. Vamos lá ver qual é o caminho, qual é a sua situação. O meu papel é garantir acesso às políticas públicas, né? Que é o quê? O que o cidadão tem direito, né? Sim. Aqui, aí vamos lá. Deixa eu terminar a minha fala aqui. Artigo 1º da LEP. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.
Foi isso que a gente falou aqui. Né? A prisão, quando ela é feita, quando a pessoa comete o crime, é justamente para ela ter um momento ali, né, de estar fora da sociedade para pensar e ser trabalhada para sair dali, para voltar à sociedade e se tornar um cidadão. Porque o que a prisão faz? A prisão tira o direito do cidadão. Correto. Primeira coisa, você não pode votar. É isso aí. Quando uma pessoa é presa, automaticamente, na abordagem, o que se é feito? Toma-se a documentação, não é isso? Certo. Você encontra essa documentação novamente? Tem que tirar de novo. Vai para algum lugar ela. Porque essa pessoa tem que ser riscada da sociedade. E o que faz se tornar um cidadão é um documento. Correto. Né? O que faz você ser um cidadão é um nome, é um documento. E é a primeira coisa que é tirada. O direito de ter um nome. Eu não sei como é que está no âmbito do cárcere, né? Porque eu não sei como é que tratam as pessoas. Se chamam pelo nome ou se tem um número. Chamo pelo nome, mas é o RG, né? É a primeira coisa que se aprende quando chega na cadeia. Eu me lembro que quando eu entrei para trabalhar... Quando eu me formei, eu fui trabalhar no Abrigo Cristo Redentor. Eu fiquei 5 anos no Abrigo de Idosos Cristo Redentor como coordenadora. E eu me lembro que eu assumi uma unidade de grau 3, e os idosos que eram dessa unidade, eles tinham direito de sair na rua, de voltar. E o que me chamou a atenção foi a porta dos quartos. Era números. E quando eu pego o prontuário, era números. Não tinha nomes. Eu falei, não. Tá uma coisa errada. Vamos quebrar isso aqui. Eles são pessoas, são seres humanos. Comecei a fazer a fotinha de cada um e botar o nome. Cada quarto tinha a fotinha e o nome. Porque eu não vou chamar ninguém por número. São seres humanos. É igual gado. Pessoas que lutaram para o país estar como está hoje e hoje estão lá. Mas assim, a questão do idoso, às vezes as pessoas falam assim, chegavam lá no abrigo e falavam assim, tadinho, tá abandonado, não tem ninguém. Cada história é uma história. Alguém que abandonou alguém, hoje se torna abandonado. Aí eu fico muito atenta a vou pegar, como a gente está no Outubro Rosa, vou rasgar logo para os homens. Esses homens que quer criar time de futebol, tendo um monte de filho, e aí não cuida dos filhos, ele vai envelhecer. Vai. E aí ele vai parar lá no Abrigo Cristo Redentor. Porque os filhos... Sucesso, né? Os filhos... Ele não criou os filhos. Agora ele quer ser criado pelo filho também. Então, cada história é história. Tem história de abandono? Sim. Mas tem história de, como foi falado aqui, de família, de vínculos que se romperam. De um pai que não cuidou de um filho. E hoje ele precisa ser cuidado e o filho não quer ter vínculo. E a justiça não obriga, tá? Você mesmo? Não obriga. Ninguém pode obrigar a ninguém ter vínculo afetivo com o outro. Não obriga. Sabia disso, não. Se o filho tiver condições financeiras, a justiça pode até obrigar a custear. Mas obrigar aquele filho ter um afeto, um vínculo amoroso, afetivo com aquele pai, não obriga. Se não me engano, eu acho que fechou esse abrigo. Ainda é aberto? É aberto. Eu comentei com a senhora que uma época, né, o meu irmão ele era presidente do sindicato de metalúrgico, meu irmão Marco, e teve uma eleição, né? E eu pude ir lá, no Abrigo Cristo Redentor. Cara, é uma coisa meio deplorável, né? A situação... Tu acha que todos os abrigos... Eu sempre falei para todo mundo na minha vida, o meu medo era a velhice, sempre foi a velhice. Eu nunca tive medo de morrer de tiro, morrer atropelado, de carro, de moto, não. Meu medo sempre foi a velhice. A velhice é cruel, pô. Na verdade, qualquer abrigo, qualquer instituição, ela é fria, né? Tantas senhoras Porque, chorando. assim, o profissional, ele vai ali, ele cumpre o papel do trabalho dele, mas não tem Afeto. aquela afetividade. Eu tive algumas experiências muito boas, eu pretendo futuramente até escrever sobre isso. Eu tinha um idoso, o nome dele era Romildo, e ele era terrível, gente. Ele era terrível, ele falava coisas obscenas, era uma coisa horrível. Aí, uma vez, o meu esposo chegou, eu falei assim, fala pro meu marido, fala tudo que você fica falando aí pra mim. Aí ele olhou pro meu marido, eu sou gay. E eu peguei uma relação
muito afetiva com ele, porque ele era muito levado, e eu gosto de pessoas levadas, sabe? E aí ele não comia a comida do abrigo, ele não aceitava a comida. E aí eu levava um potinho com a comida da minha casa para ele todo dia. Ele tinha um câncer no intestino e eu levava a comida. Aí um dia eu esqueci. Aí eu falei assim para a cuidadora, vai lá, pega o potinho, bota a comida e dá para ele. Aí ele deu 2 garfadas e falou assim, não vou falar o palavrão não, ele falou assim, F, vocês já entenderam o palavrão que é. Ela pensa que eu não conheço o tempero dela. Pô, já estava abusado. E aí eu peguei um vínculo tão forte com ele, porque ele me amava, eu falava que ele me amava e me odiava em fração de segundo, né? Que ao mesmo tempo que eu era o amor da vida dele, ele me xingava de tudo quanto é nome, falava aquelas coisas mais obscenas que vocês possam imaginar. E quando ele foi internado para fazer a cirurgia do câncer, eu tive que assinar um termo, né? Um termo que, se a pessoa não poder ressuscitar, né? E aí eu fui assinar o termo no hospital, eu estava conversando com o médico, eu falei, isso aí me ama e me odeia. E eu me lembro como se fosse hoje, é uma marca que eu vou guardar para a minha vida inteira. Ele olhou para mim e falou assim, eu não te odeio, você é tudo que eu tenho. Caraca, forte. Mas ele conseguiu sobreviver? Não, aí esse dia eu vou lá, ele faz a cirurgia, de manhã, 7 horas da manhã, eu sou comunicada que ele havia ido a óbito. E aí eu ligo para a família dele, para avisar dos trâmites do sepultamento, tudo, né, do que a gente iria realizar. E a filha dele fala assim para mim, Ana Lu, muito obrigado. Meus pêsames, você amou o meu pai mais do que eu. Então, cara, são marcas, né? Tem histórias. E ali, assim, por quê? A instituição, ela é fria. O cárcere, vocês ficam numa cela com inúmeras pessoas. É frio. Ali você conversa, você tem assunto, você discute, mas é frio. Não tem aquele vínculo afetivo. Não tem. E assim acontece em todas as instituições, seja ela de idosos, de adulto, de criança, de adolescente. Por que quando você vai visitar uma instituição de crianças, as crianças vêm correndo para querer te abraçar? Porque eles têm essa necessidade. Falta de um carinho, falta de um amor. E eu não culpo os profissionais também, porque muitas vezes são poucos profissionais para dar conta daquela gama de atendimento, entendeu? E se apegar, cara, você vai levar todo mundo para casa. Minha filha leva porque olha só, deixa eu falar. Quando eu trabalhei em 2005, 2006 no cárcere, eu tive 2 presas que ficou na minha casa. Né, elas não tinham para onde ir, elas tinham que sair, voltar. Uma era do Sul, que é a Ritinha, ficou comigo um tempo, aí depois eu consegui um trabalho para ela na FAULHAB, de telefonista. Ela ficou, quando terminou o período dela, assinatura, aí a gente trouxe a família, a mãe dela, lá do Sul. A mãe dela ficou hospedada na minha casa e depois ela voltou pro... Isso eu não era assistente social, não, tá? Eu ainda não era. E foi para o Sul. Depois foi a Amora, que ficou comigo. Hoje a Amora, a pena dela acabou, hoje ela está casada. Esses dias ela esteve até lá em casa tomando um café também. Cuidou de mim num momento difícil da minha vida, em 2010. Cuidou de mim mesmo. E foi para minha casa. Aí eu tenho essas meninas, né? Do Abrigo Cristo Redentor eu tenho o Jorge. O Jorge é o meu filho. Ele fala que é meu filho. Ele tem 66 anos, ele é especial. Ele passou a vida inteira no abrigo, desde criança. Ele não teve família. E eu falo que o Jorge é a expressão do amor de Deus, porque por onde ele passou, alguém se levantou para cuidar dele. E quando ele chega para mim, foi em 2019, se eu não me engano, ele vem de uma instituição que foi fechada, psiquiátrica, e ele chega e ele fala assim, eu pergunto, qual a sua religião? Eu sou quente. Eu sou quente. Eu falei, tá, você quer ir para a igreja? Ele falava o nome de uma senhora. Eu falei, meu Deus, quem é essa senhora? Aí eu comecei a tentar buscar para descobrir quem era essa senhora. Era uma funcionária da Fundação Leão 13 que já tinha passado para o Senhor e que levava ele na igreja. Eu falei, mas você quer ir na igreja? Eu quero, Ana Lu. Eu falei, tá bom. E aí eu pego o Jorge, geralmente uma vez no mês, na sexta-feira, ele fica comigo. E levo ele na segunda-feira para o abrigo novamente, é o meu filho. Né? O Jorge é membro hoje da nossa igreja, Natal. Pai, desde maravilha. 2020, ele passa Natal na minha casa, ele fica 6 dias na minha casa. Esse é um. Aí fui para o abrigo de adolescente. Eu tenho o Lucas.
Lucas é um menino que é um desafio, né? Ele é desenhista. Até vou aproveitar aqui. Eu estou tentando achar alguém que conheça o Vini Júnior para me poder passar a história do Lucas. O Lucas, ele fez uma caricatura do Vini Júnior e ele ganhou... Vai chegar até o Vini. Ele ganhou, no Ministério Público, um concurso de desenho. E ele, para comprar um tênis Nike. Tá aqui, ó. Vou botar aqui. Não sei se vai dar para vocês mostrarem, ó. O Lucas fez essa caricatura. O sonho do Lucas é conhecer o Vini. Aqui, ó. Foi quando ele fez esse desenho naquele momento da discriminação, né, do que ele teve. E aí o Lucas fez... Deu pra jogar aí? Não vai focar, né? Depois nós vamos botar lá na parte... Aí já contei um pouquinho da história do Lucas. O Lucas é um adolescente. Eu conheci o Lucas com 12 anos de idade. O Lucas, ele foi para o acolhimento institucional porque ele queria estudar. É mesmo? Ele queria estudar e a mãe com seus entraves. E ele mesmo procura o conselho tutelar e denuncia e vai para a instituição. E ali ele chega, o Lucas era muito difícil, era um menino bem arredio, e todo mundo fala assim, ele é muito chato, ele é muito chato. Eu falei, não, eu quero o chato. Aí eu comecei, vou tentar ganhar esse menino. E comecei a trabalhar ali com ele, aí fazia um coraçãozinho, trazia um docinho e tal. Levei ele para a igreja, da igreja ele começou a frequentar a minha casa. Hoje o Lucas faz parte da família. Qual a idade dele? Lucas hoje está com 16 anos. A senhora conhece o Projeto Radical? Conheço. Conhece? Já foi? Não, meu esposo já foi, eu não. Eu trabalho. Trabalha. A Cláudia... Eu quero convidar A nossa igreja, ela tem um núcleo do Radical. Qual a igreja da senhora? Assembleia de Deus Novo Horizonte, em Bangu, ali no Conjunto da Marinha. Tá, eu conheço. Eu sei. Pastor Sérgio Nóbrega. Isso. Ele vai também, né? Meu esposo já foi. Bom. Já foi, acho que 1 ou 2 vezes. O Lucas, ele ia agora nessa edição, que vai ter agora. Só que como é a festividade dos adolescentes, ele não vai. Vai na próxima. Ah, tá. O Lucas, o que aconteceu? Por ele ser um menino muito dedicado aos estudos, o juiz, Dr. Sérgio, da 4ª Vara, ele apadrinhou junto com um projeto. O Lucas hoje está estudando no Tamandaré, em Jacarepaguá, com bolsa de 100%. Glória a Deus. Deus faz assim, né, cara? Deus faz milagre, rapaz. Onde a gente pensa que é o fim, é o começo de tudo. E ele tá lá na minha casa ele tem um quarto, tem um guarda-roupinha dele, tem o teclado que a igreja deu de presente para ele, que ele gosta de tocar, e aos finais de semana ele fica na minha casa. É mais um vencedor, mais né? um. Aí você vê. Aí minhas filhas falam assim, minha mãe tem que parar, porque cada local que ela trabalha, ela vai trazendo um. Isso é o dom do amor, pastora. Graças a Deus. E assim, o bom é que meu marido tem a mesma dinâmica, né? Porque senão ficaria difícil, né? Meu marido é mais do que eu. Eu saio para trabalhar, ele fica na rua caçando quem vai almoçar com ele, porque ele não gosta de almoçar sozinho. Aí ele fica caçando para almoçar. Meus filhos já são casados, agora o caçula vai casar agora, em junho. Ficou noivo essa semana. E aí a casa ficou vazia, né? Minha casa é muito grande, 4 quartos. Aí o que ele inventou? Uma piscina. Para mim? Para ele? É para encher a casa. Quantos anos, pastora, casados? Vou fazer 34 anos. 34 anos, hein? 34. Eu Parabéns. tenho 3 filhos. Meus filhos, graças a Deus. Gente, crie os seus filhos na presença do Senhor. Minha filha mais velha tem 31 anos. Minha filha é formada em RH, está indo para a 2ª formação agora de psicologia. Tem 2 filhos lindos, né? Que é o meu neto Felipe, de 10 anos, e a Ana Clara, de 8. Eu tenho a Beatriz, que tem 27 anos, é pedagoga, trabalha no CRAS ali, Irajá, Cari, o povo tudo conhece ela, né? E ela está indo para a 2ª formação também agora, que ela está fazendo fonoaudiologia. E eu tenho o meu filho caçula, de 23 anos, que se formou agora tem 1 mês na UFRJ, Direito, porque ele fala desde pequeno que vai ser juiz. E ele, assim, o que aconteceu? Quando meu filho fez o Enem, meu sonho era que alguém fosse para a saúde, né? Eu sou apaixonada pela saúde. E aí ele passa para medicina e não conta nem para mim nem para o pai, porque ele queria fazer direito. Eu quase matei ele quando eu descobri. Mas, enfim, ele se formou agora pela UFRJ. Ele é assessor jurídico na Prefeitura de Niterói. E, assim, Deus tem feito coisa grande na vida do meu filho. Deus tem honrado, né? Tem honrado. Eu falo para vocês, não sou eu, é o Senhor. Cria os seus filhos na presença do Senhor. Todos eles nasceram na presença do Senhor.
A Bíblia é bem clara, né, pastora? Que é buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes a pessoa está procurando uma coisa. Meu irmão, faz a vontade de Deus, que Deus ele vai suprir Deus tudo cuida da na sua vida. casa. E eu tive um filho do coração, né? Que a mãe dele morreu com 9 anos, que era minha cunhada, e morou comigo também. Saiu da minha casa casado, ele é biólogo, né? Também ficou comigo dos 9 anos até os 28 anos. Eu tenho uma dúvida aqui pra gente voltar lá Vamos atrás. lá, isso. Eu lembro que um tempo atrás, a assistente social, ela ia na casa da pessoa presa, né? Ia lá conversar com a família para ver o que estava acontecendo. Hoje em dia, a assistência social não faz mais isso, né? Na verdade, a assistente social do sistema prisional hoje, se eu não me engano, só tem acho que 40 e poucas assistentes sociais. Não tem como ela dar conta. Não tem. É que um presídio aí com 2 mil presos, como é que ela vai dar conta? Ela não e de tem 2 como mil dar. presos, a senhora sabe que... Olha, se existe 300 44... vai na visita. Se existe 44 mil presos, a gente tem uma base de 79 mil familiares. Aí. Eu faço visita domiciliar, dependendo do caso, dependendo da situação. A gente realiza visita domiciliar. Isso faz parte do nosso trabalho, o escopo, né? Mas dependendo do caso. E qualquer local? Meu filho, qualquer local. Aonde mandar vai, doutor. Não tem essa. Assistente social não tem fronteira. Não. Porque não, assistente não tem social, fronteira, não. assistente social... A gente só não entra quando tem conflito, né? Porque também, assim, a própria prefeitura não permite a gente entrar. Por exemplo, eu fiz um atendimento itinerante ali na Nova Holanda, que eu agendava para ir dar a devolutiva do atendimento, eu não conseguia, porque estava tendo operação. Aí eu não tenho como ir. Eu não posso botar minha equipe em risco também. Sim. E nem a minha vida também em risco, né? Porque o morador, com todas as deficiências, ele ainda consegue se escapar. Mas eu vou entrar onde? Vou correr onde no meio de uma situação? E às vezes o carro escrito Prefeitura do Rio, às vezes a pessoa nem identifica direito o que é. Até que uma viatura paisana. Isso. Ainda Então, corre assim, esse quando tem essas operações, a gente não vai. Mas se não tiver o acesso, a gente entra, a gente vai. A gente rodou ali o Complexo da Maré quase todo, o escritório social, né? Conhecendo ali. A gente já fez atendimento na Mineira, na Maré, na Nova Holanda, né? Que tem 2 lados ali, eu não entendo muito. Vila Kennedy, Vila Aliança, Senador Camará, que a gente entra. A gente chega, qual o local que tem? A Condenar Associação de Moradores, a gente fica. Na Vila Aliança, a gente ficou na porta de um moço que faz dentadura. A gente botou a nossa tenda, botamos a mesa e atendemos ali, entendeu? Tira uma dúvida para mim, por favor. A senhora falou que mais ou menos no Complexo de Bangu são 40 assistentes sociais, digamos assim. Na verdade, no Complexo de Bangu, não. Acho que na SEAP, mais ou menos 40 e poucas assistentes sociais. Então, existe uma deficiência muito grande De nesse recursos serviço. humanos, É o Estado ou é o governo que resolve essas coisas? O Estado é o governo. Não, É a mesma prefeitura. coisa. Não, é o Estado. É o Estado. Então, Estado. hoje é o governador. É o governador. Então, é Cláudio Castro, né? Isso. Governador, vamos fazer um concurso aí, governador, para ajudar essas famílias. É necessário aumentar a quantidade de assistente social para poder visitar os presos lá, visitar a família. É isso mesmo. Governador, por favor, vamos abrir esse concurso aí, tá bom? Tá precisando, né, governador? Atenção, governador. Atenção à família aí do preso, atenção ao preso aí, tá ok? Fique com Deus, governador. Tem que pedir, porque se a gente não falar também, tem que tocar lá na ferida também lá. Pra gente poder acordar, que a gente vai lá... Na ferida ou na cura, né? Porque vai ter agora lá, para DESIP vai ter agora. Pra botar não sei mais quanto, mas a assistência social não vai ter? Tem que ter. Tem que ter também. É necessário. É necessário. Na verdade, o serviço do assistente social, em todos os âmbitos, ele precisa ser reconhecido. Sim. Né? Não só como ter concursos para os profissionais, como salário também. Que se eu contar meu salário, é uma vergonha. Faz pelo amor mesmo, né, doutor? É pelo amor. Eu costumo brincar que eu falo assim, Ana Lu, por que você trabalha nisso? Eu falei, porque eu tenho um da cabeça branca em casa, porque se eu não tivesse ele, eu não estaria aqui. Tem certas profissões que as pessoas fazem pelo amor mesmo. Pelo Professor. amor. É vocação, tem que ter vocação. Professor. Professor também. Porque nós somos muito mal remunerados.
E são as que, pra mim, no meu modo de ver, um dos que tinha que ganhar mais. Porque eles estão ajudando na formação de uma nação, né? A gente trabalha na ponta, né? Isso. A gente pega toda a bagagem, tudo que é mazela a gente lida. E até como assistente social, tem hora que eu gastei, depois da pandemia, em tratamento. Se eu não tenho uma situação legal, meu marido, seria muito difícil, porque eu entrei em depressão. Porque a gente lida com muita mazela, é muita dificuldade. E tem hora que você se sente impotente. E às vezes, diante da situação. Coisas que houve, né, doutora, que não pode... Tem que absorver. Não tem que trabalhar. Tem que trabalhar, porque senão você pira. Pira mesmo. A senhora chegou a ler Carta aos Mortos, que lançaram na internet? Não. São cartas de médicos, né, que as pessoas chegavam com Covid e tal, pô, vou ter que te entubar, as pessoas, pô, o senhor mesmo que vai me acordar, né? Muito forte. Aí cada médico descrevia, né? Os pessoa médicos... que chegou e tal, aí teve que botar... Aí o médico mesmo pedindo perdão à pessoa que não acordou mais, né? Que faleceu. Muito triste. É muito... Né? Na verdade, toda e muito médico saiu, né? Muito médico largou a medicina por causa dessas coisas. Eu no ano de 2023, né? Ano passado, em março, eu queria sair da assistência. Eu não estava dando conta da assistência. Eu trabalhava num acolhimento de adolescentes, né? Eu fiquei 2 anos e 4 meses nesse acolhimento e eu falei, eu quero ir embora, não quero mais trabalhar, vou para casa, vou ficar na igreja, não vou mais trabalhar, não quero mais lidar com isso. Eu não estava conseguindo, o meu emocional estava desgastado. E aí, o pessoal da secretaria, não, você não pode ir embora, você tem que ficar, vamos ver outro local, vamos ver outra coisa, nada. Eu falei, não, eu quero ir embora. E aí foi quando aparece o escritório social. Aí o escritório social, que no outro dia vocês vão entender por que eu trabalho com isso, aí o Senhor falou para mim, você vai voltar ao início de tudo. Aos primeiro amor. Aí Deus me fez voltar ao início de tudo. Você nasceu para isso. É uma escolhida, né? Não adianta fugir. Aí... Tomo medicação, tá? Eu brinco lá, quando eu tenho uns atendimentos de uns doidinhos, né? Eu falo assim, olha só, deixa eu tomar minha bolinha, senão daqui a pouco eu vou apertar teu pescoço. Vou tomar meu combo. Ana Lu, nessas entre indas e vindas, que a senhora, dentro do CACE, nesses institutos penais que a senhora foram, qual foi o maior desafio ali que a senhora enfrentou? Como profissional ou como... Os dois. Conta como profissional e como pessoa. Mas aí você vai me pegar naquela outra parte que o pessoal vai ficar curioso. Então conta o que a senhora pode falar. No profissional, pronto. Gente, assim, com um profissional, eu amo o que eu faço. Como foi falado aqui, a vocação. E, assim, são inúmeras pessoas. Mas quando a gente consegue atingir é um ganho tão grande. Tão grande, que faz valer a pena. Até porque eu acredito na transformação do homem, porque senão eu não estaria ali. Não estaria. E assim, eu vejo que é Deus fazendo, né? Eu vou ser sincero para vocês. A gente sabe que as dificuldades que a gente tem com os policiais penais, todos me tratam com muito respeito. De todos os lados. Assim, é como se Deus falasse assim, vem, Ana Lu, porque eu já passei, pode vir, que tá tranquilo. O mata aberto. O mata aberto. E eu tenho visto assim, às vezes eu falo assim, você vai falar. Eu não tenho o que falar. Tenho chegado, diretores de presídio têm se tornado amigos. Bom. Eu trago a ideia, tem um diretor que eu acho ele, eu não vou falar o nome dele aqui, para não estar expondo, mas eu acho ele de uma inteligência, de uma coisa assim. E quando a gente traz, ele entra... Aí uma vez eu conversei com um preso, eu falei assim, o que você acha de fulano? Ele é correto. Quem está na sacanagem não vai gostar dele. Mas quem é correto gosta dele. Porque ele é correto. Ele faz pelo certo. Eu acho que eu sei que é esse diretor. A gente fala de vez em quando o nome de um diretor aqui. Que Deus guarde a sua vida. O senhor é gente boa. Forte abraço. Senhor Gilson. Gilson eu conheci no Muniz. Gilson, né? Gilson é gente boa demais. Muito, né, muito. Aquele Gilson ali é um diretor humano. É um diretor. Ele tá aposentado, né? Tá aposentado? Tá aposentado. A gente podia fazer um convite aqui pro seu Gilson, né, rapaz? Gilson Vamos fazer esse convite pro seu Gilson aí? Muito interessante. O Gilson nem vai lembrar de mim, porque quando ele me conheceu,
Eu pesava 130 quilos. É mesmo, não? Agora, se ele me ver agora, ele vai falar, ué, o que houve? Mas eu já tive inúmeras vezes fazendo cruzadas, quando eu não era assistente social ainda com o Gilson. Já sentamos muito para almoçar, para conversar bastante. A senhora acredita que quando o pessoal falava lá na cadeia que ele ia nas comunidades, eu não acreditava não, cara. Ele ia. Cara, não, Ele ia na casa, ele chegava- pegar para levar para o trabalho. Aí ele chegava assim, aí fulano, foi lá na tua área lá, ó, uma cruzada lá, os caras falaram, mesmo, seu Gilson? Falei, pô, esse cara tá metido, esse cara não vai não. Mas o cara com Jesus vai em qualquer lugar, né, cara? O seu Gilson, a gente teve bastante experiência na época do Muniz, quando ele estava como diretor. Eu tive lá nessa época do Munir lá, com a época que ele estava lá, eu passei por lá. A senhora comentou que quando a senhora entrou naquele presídio, a diretora fez um desafio com a senhora. Esse só pode contar, essa não é da segunda parte. Quando eu não era ainda assistente social, eu tinha um programa de rádio, Não Chores Mais, lá na Vila Kennedy. E eu comecei a receber cartas de pessoas presas. É muito engraçado. Eu devo ter umas 1.500 cartas, ou até mais. E eu respondia cada carta. Eu gosto muito de escrever. Carta é uma visita, sabe disso, né? Eu gosto muito de escrever. Era muito engraçado. Tinha carta que era pedindo ajuda espiritual, e tinha carta, era paquerando, aí eu tinha que escrever, gente, eu sou casada, eu sou muito bem casada, não troco meu gordinho por ninguém. E respondia. E aí, eu comecei a fazer... Eu queria entrar no Bangu 7, que na época era uma cadeia feminina. Hoje ela é masculina, mas na época ela era uma unidade feminina. E na época a diretora que estava lá era a doutora Sônia. Ela hoje está aposentada também. E ela falou assim, tá bom, eu deixo você fazer o trabalho aqui da igreja, mas primeiro você tem que fazer um... Não é baile, né? Botar a música aqui para fazer uma festa. Aí quem entrava comigo é a missionária Kátia, ela falou que é fã de vocês, inclusive. Ela continua desde o ano dessa época como agente religiosa. A missionária Kátia é membro da nossa igreja, ela é lá de Vila Kennedy. E eu e Kátia, eu falei assim, Kátia, eu vou topar, mas olha, fica entre eu e você, porque se os pastores lá fora descobrirem que eu fiz um baile, tudo acabado pra minha vida. E aí eu tinha um sobrinho que ele era DJ, eu falei, cara, eu preciso de você. E na boca miúda, não conta pra ninguém também aí não. Fizemos o baile. Aí quando faltava 1 hora pra terminar, pra elas voltarem pras celas, né? Aí eu peguei o microfone, agora é minha vez. Tacou Jesus. E aí eu cheguei a fazer 3 vezes. Na terceira vez ela falou assim pra mim, você me ganhou. A cadeia agora é sua. Eu e Sônia se tornamos amigas. Foi ela que... A mais incentivadora para mim fazer serviço social foi a Sônia. Foi essa diretora. Deus tem seus caminhos. Ela falava assim, cara, você é assistente social, você precisa fazer o serviço social. E foi através dela que eu entrei para a universidade, pelo incentivo dela. Eu tenho uma dúvida sobre assistente social. Quando a gente vai tá perto de ganhar condicional, alguma coisa assim, o preso passa no serviço social. Qual é o relatório do assistente social em relação ao preso? O que ela diz assim no relatório? Ela não diz. Ela tem que ela passar. repassa o que você diz. Só o que você diz. Assistente social é complicado. Ela transporta o que você diz. E ela vai botar lá o que você diz. E é observadora, tá? A comunicação. E as perguntas? Quais são as perguntas? É sigiloso. Não, a gente tem um código de ética e a gente não pode. Nem o juiz pode ter acesso ao que eu escrevo. Ele só tem aquilo que eu mando. Ao meu prontuário, ninguém tem acesso. É um código de ética que a gente assina. E, ó, você falou uma coisa muito interessante. Lá no Bangu 3, eu vi um amigo 2 vezes na assistência social para liberdade condicional, né? Na verdade, ele passa por uma equipe, não é só assistente social, né? Psicólogo, psiquiatra. Psiquiatra. Às vezes que ele falou que cara, eu dei uma de bonzinho, cara. Eu falei, eu mudei, tô regenerado, vou pra igreja, tudo foi negado. Ele, hoje eu vou chegar lá, vou falar tudo com a verdade. Ó, eu tô meio desabotinado da vida, tô meio perturbado, eu não sei o que eu vou fazer. Quando eu chegar na rua, eu me resolvo. Ganhou a condicional. E é o seguinte, quando o cara... Ele foi realista, pô. Porque não adianta você montar um cenário que é bonzinho e tudo, que a gente vai pegar. Aí. A gente vai pegar.
É porque é o seguinte, o E cara... aí eu vou ter que dar a conclusão. Agora ele tá pronto, agora ele falou a muito verdade. Ele tá psicólogo. mentindo Por mais exemplo, não. eu vou dar um exemplo aqui vago para vocês. Uma pessoa que cometeu um crime de violência sexual. Ele vai para uma entrevista e ele fala assim: pô, eu tava bêbado, eu bebi. Eu fiz porque eu bebi. Ele não sai. Não mostrou arrependimento. Jogou culpa na bebida, arrumou um subterfúgio pra... Não sai. Ele vai mancada continuar. dele. Ele ainda não tem a consciência. Quando o juiz Que ele fizer a errou. leitura, ele não tem a consciência que aquilo é um erro. Então ele precisa mas ficar mais lá para pensar mais um pouquinho. Esses elementos aí a gente nem... Não gosta nem de tocar em assunto que... É a passa parte por- mais dolorida do assistente social. Para mim, então, E o é a parte preso, mais difícil. e o preso e outras pessoas... As pessoas ninguém gosta, né? O cara faz é mais difícil. um né? abuso, né? Uma coisa gravíssima. É Mas, assim, vamos tocar num assunto aqui sobre a parte do assistente social, a gente já falou, que é sigiloso, mas o cara às vezes vai preso, ele acha que, vai preso, depois vai sair. Ele tem que passar na social, no psicólogo, no psiquiatra. Então, é o exame criminológico, o exame né? criminológico. Então, o exame criminológico envolve várias partes, né? E aquele negócio, o cara pensa, vou sair, mano. Parceiro, tu tem que pra tu sair de lá, eles têm que saber que você não tá maluco, né? Se você não tá com a mente criminosa, né? Porque o exame criminológico é pra analisar, rapaz, esse cara continua perigosíssimo, É isso aí. entendeu? Então, é muita dificuldade, né? E na verdade, assim, é um trabalho bem árduo, né? Para esses profissionais. Eu não gostaria de estar nessa posição. Como assistente social, eu não gostaria de estar nessa posição. Até porque gera, às vezes, na cabeça do preso, porra, quem me atrasou foi a social, foi o psicólogo, foi o psiquiatra. E o E aí, senso- o cara tem que entender que a psicóloga, o psiquiatra, a social, eles não fazem nada mais do que estudar como é que tá a mente da pessoa. Não, né? na verdade, assim, ele trabalha daquilo que você informa, né? Ele tira as avaliações daquilo que você informa, né? O comportamental e tudo, até a forma de você sentar, de você falar, de você olhar. As pessoas que... A psicologia, eu brinco que eu falo que quando a gente fazia audiência, eu falava assim, eu vou tampar minha testa. Porque tem hora que a gente não consegue disfarçar, né, diante de algumas coisas. E a leitura é pela testa, né? O psicólogo, ele faz uma leitura pela testa. Eu falei, então deixa eu... Quando eu estiver Enrugou aqui, Aí eu enrugou falava ali, com a enrugou quando eu lá. falava com Então assim, tô arrasado com a psicóloga. A minha testa enruga direto. Aí eu falava assim, com a psicóloga que eu trabalho, Ana Paula, deixa eu te responder essa pergunta. Porque, assim, diante de situações que eu falo que o nosso rosto, ele mostra... Expressão. Expressão eu sou uma pessoa que eu não consigo disfarçar. Um olhar diz muito, né, doutor? Então, assim, você tem que ter esse cuidado, né? É verdade. Mas com relação a essa parte aí de crime, uma experiência que eu trago também da época do Bangu 7, quando eu li uma carta de uma menina, que ela começou... Eu ia lá, eu chegava lá, ela me abraçava, me beijava, era muito carinhosa. E aí ela mandou uma carta contando o crime dela. Aí eu falei assim, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Essa é a palavra certa, pastora. Sabe por quê? A senhora vai contar isso no próximo episódio, correto? Quinta-feira. Quinta-feira, às 19 horas. E o motivo que fez a senhora se tornar assistente social. Tá bom. Pessoal, Se inscrevam. não A Bíblia percam. Ó, quinta-feira, o que fez a pastora Like. Ana Lu se formar assistente social, a quem ela começou ajudando e terminou ajudando todo mundo com esse coração tão grande. Correto, Patrícia? Correto, quinta-feira tamo junto, 7 horas da noite às 19 horas, tá bom? Se inscreva, convide alguém para assistir, nos acompanhar, compartilha. Dá o like. Dá o like, vai lá, ó, pum, só ver esse dedinho aqui, ó. E, ó, Dá uma dedada no dedinho. e tá faltando pouco pros 50 mil, hein? Pra mim poder dar o meu testemunho. Com 50 mil eu dou. Já falei. Ainda vou pintar o cabelo de Tá indo branco. pra 30, mano. Vai lançar o Nevô. Valeu, Valeu, pessoal. meu irmão. Um Fique abraço com aí. Deus. Deus Até abençoe a todos quinta-feira. vocês. Uma boa noite. Nós somos todos os sobreviventes.